Bom, vamos lá então, gente. Recapitulando e dando continuidade nas aulas passadas, onde o interesse era fazer com que vocês compreendessem como partir de uma planta baixa e desenvolver uma vista. Nós vamos dar um exemplo com mais duas áreas, uma área molhada e uma seca, no caso aqui uma cozinha e um quarto. Bom, como eu já havia explicado para vocês antes, as primeiras marcações, a primeira de todas é a marcação do piso, onde a partir dele a gente vai montar a estrutura básica do ambiente. Logo em seguida a gente vai tentar demarcar as paredes, o teto, ou seja, a laje, e as esquadrias que fazem parte do ambiente, que é essa estrutura mais básica que vai compor o espaço. Então, eu aproveito o alinhamento daqui, ó, das paredes, puxo uma linha, fazia a mesma coisa no outro sentido aqui. E aí, nós vamos medir o pé direito, que isso é uma informação que você vai extrair ou do ambiente, ou medir, ou o arquiteto vai te dar, se esse for um ambiente que ainda não está construído, mas normalmente vai ser um ambiente construído na prática, né? A gente mede e vai fazer uma paralela aqui com essa distância que foi obtida a partir do projeto. Então eu vou lançar aqui. E normalmente, por padrão, como a gente nunca sabe exatamente a espessura da laje, a gente acaba considerando que ela tenha 15 para efeito de projeto. E aí lançamos aqui a estrutura básica. A gente não pode esquecer, como eu já havia explicado na aula passada, de indicar por onde vai passar essa vista. E eu já falei que poderia ser especificado assim, né? É uma das maneiras de fazer a especificação. Eu vou optar fazer desta maneira aqui. E aí eu vou vir aqui embaixo e vou falar, ó, vista, ou elevação, ou corte, tanto faz. Vista A. Bom, daqui para frente, eu vou começar a fazer o lançamento dos elementos que aparecem ao longo desse espaço. Vou dar prioridade a trabalhar com as esquadrias para fazer o lançamento. Essa porta aqui é um caso um pouco diferente do que a gente viu na aula passada. Ela aparece em vista frontal, portanto, ela vai comparecer de forma frontal também aqui na vista. Eu vou puxar uma linha aqui do alinhamento dela, ó. Vou puxar uma linha para cá, vindo de lá. Vou puxar outra linha vindo de lá, ó. E descobrir o alinhamento da posição da porta. Essa porta, por padrão, a gente sabe que fica a 2,10. E a gente vai lançar 2,10. É importante verificar se lá no ambiente já não está dessa maneira. Coloquei aqui. Para quem está trabalhando no AutoCAD, vai pegar esse piso, dar um offset de 2,10, vai ser lançado uma linha inteira, depois pega o trim e corta os pedaços. Assim como essa linha vai ter até lá em cima, ó, e aí você corta os pedaços para ficar tudo limitado nessa área aqui, né, da largura que tinha no ambiente por 2,10. Lembrando que numa cozinha é comum que a porta tenha 80 por 2,10, ok? Que é um ambiente de alto tráfego. É interessante que as medidas dessas esquadrias sejam maiores para suportar o tráfego que existe na cozinha. Só para título de curiosidade, quem não estiver entendendo o que são essas linhas que estão aqui, foi só para provocar vocês um pouco mais. Elas são tiras de granito que eu fiz no piso, tá? Nem estou mostrando a paginação de piso para não ficar confuso o desenho, mas foi só para que vocês entendam um pouco melhor o que eu estou expondo aqui nesse ambiente. Bom, dando continuidade, como eu marquei o meu corte passando por esta posição, ó, se eu estender ele aqui, vocês vão perceber que vai passar pela minha janela. Então é o momento de eu fazer o lançamento, inclusive da altura. Gente, a altura do peitoril de uma janela vai ficar um pouco maior do que o peitoril das janelas comuns. Por quê? Aqui dentro do ambiente eu vou ter uma bancada e eu vou precisar colocar a torneira. E eu preciso ter um acabamento aqui nessa altura. Então, por esse motivo, é comum que a janela fique um pouquinho mais alta. Tudo depende muito de que altura foi lançada a sua bancada. Eu vou sugerir aqui, inicialmente,
que essa daqui esteja com 1,10 m de altura, ok? Então, eu pegaria essa linha, se eu tivesse com o AutoCAD, daria um offset para cá, de 1,10 m, e buscando o alinhamento padrão aqui das esquadrias, né? A 2,10 eu posso dar um offset do chão para cima e vou marcar a posição de cima da minha janela. E aqui, como vocês já conhecem, um offset de 6 para dentro, outro de 6 aqui para dentro, iríamos fazer, ó, a marcação interna da esquadria. Pronto. O básico do ambiente já está colocado. Se for uma informação que você já sabe, você vai acabar lançando o forro também nesse corte, porque em algum lugar aqui em cima existe um forro colocado e eu vou representá-lo. Então, ó, é muito comum que o forro fique a aproximadamente 20 centímetros de passamento e ele tem em torno de 2 centímetros de espessura. Então, já fica aí dada para vocês a dica de quanto rebaixar quando não souber que altura lançar. Óbvio que isso vai variar de projeto para projeto, de designer para designer. Então, aqui acabei de lançar o forro. Bom, essa porta também, ela normalmente não aparece sem acabamento, tá? Essa porta, ela normalmente tem uma moldura ou um alisar ao redor dela, que é interessante que a gente marque essa moldura aqui para dar um acabamento diferenciado, certo? Arquiteto é quem desenha a porta sem necessidade desse acabamento. Designer precisa entrar nesse nível de escala, de detalhe de moldura e de dimensões e objetos menores. Bom, a gente vai perceber que agora, ao longo dessa parede, vão aparecendo elementos que já estão na planta baixa. Como eu já havia explicado, a planta baixa ela é um pouco menos que a metade das informações. A outra metade a gente vai lançar agora a partir da vista. O que eu tenho aqui? Uma mesa para 4 cadeiras que está enfiada numa bancada um pouco mais alta, funcionando quase que como um barzinho. Do lado de cá, eu tenho uma bancada mais baixa em U, onde nela eu tenho um fogão e uma pia. Ok? E tudo isso vai aparecer na minha vista porque eu escolhi cortar a partir desse ponto e olhando para lá. Portanto, tudo isso vai aparecer na minha vista. Bom, a primeira coisa que aparece aqui é a mesa. Então, eu tenho que puxar uma linha aqui, ó. Vou buscar um alinhamento do lado de cima para limitar a mesa. E vou vindo aqui também, ó. Marcando o fim da mesa. Depois que eu fizer essas linhas inteiras que vem de lá de cima até embaixo, eu vou marcar de baixo para cima a altura que eu acredito que seja coerente para a mesa de jantar. Vou sugerir para vocês algo em torno de 75, tá? Aí o que você faria? Lançaria um offset daqui para cá com 75. Ok? E aí, eu já posso dar um outro offset dessa linha. Depois que eu fizer isso, eu vou cortar essa linha comprida que está vindo de lá de cima até cá. Posso cortar as pontas daqui, porque essa aqui também vai vir um offset do chão, né? E eu corto com trim. Aí eu pego essa linhazinha aqui, ó, dou um offset para baixo. Como ali está indicando como se fosse vidro, eu vou colocar um offset de 1 centímetro, que já é um vidro bastante grosso, tá? E representarei a espessura. Gente, como na planta baixa não está especificado como é o pé dessa mesa, é da minha criatividade imaginar como eu quero um pé dela. Pode ter 1000 detalhes, 1000 desenhos diferentes. Nesse caso eu optei por trabalhar com um pé bem simples, bem básico, para ficar bastante clean e também para não incomodar as pernas dos usuários. Então eu vou vir aqui, ó, vou passar simplesmente uma viga de metal, uma travessa de metal por baixo e vou botar um tubo de inox indo até o chão, para que uma parte da mesa fique em balanço. Se eu quiser, inclusive aqui na planta baixa, posso até fazer uma representação tracejada, ó, da marcação desse tubo que está aí. E aí, eu venho aqui, vocês vão perceber que na sequência dessa vista, eu tenho uma paredinha que esconde os acabamentos laterais dessa bancada que vem na sequência. E aí, ao invés de eu ter que fazer uma bancada alta aqui e outra baixa, eu vou desenhar só a paredinha, porque no local que eu passei minha vista, está escondendo esses desníveis. Então eu vou vir aqui, ó, vou fazer essa paredinha, busco o alinhamento daqui, puxo
Puxei uma linha aqui, ó, que vai marcar isso. Puxei uma outra aqui, que vai indicar a minha outra paredinha, a marcação final da paredinha. Aí, dou um offset daqui do chão para cima com altura. Nesse caso, gente, eu quero que essa paredinha cubra os dois acabamentos. Esse de cá está a aproximadamente 80, 90, depende do projeto do profissional. Esse de cá vai estar 1,10 m, 1,15 m, que é uma bancada mais alta a intenção. Então eu vou botar isso aqui, essa paredinha a 1,20 m. Dou um offset daqui para cá com 1,20 m. Vai vir aquela linha inteiriça, né, toda. E aí depois eu uso o trim para cortar esses pedaços. Vai ficar essa paredinha aqui, ó, que corresponde àquela que nós estamos vendo lá em cima. É uma parede com um granito mais escuro para dar um certo contraste. Aí, vocês vão perceber que aqui na sequência, ó, eu não consigo ver o que está aqui atrás, porque está por trás dessa parede. Mas dessa linha para frente, eu começo a enxergar o alinhamento dessa bancada. Então eu vou puxar uma linha. Essa daqui, eu já falei que ia estar na altura entre 80 e 90. Eu vou chutar que ela esteja a 90 de altura, tá bom? Então, eu pegaria esta linha daqui, daria um offset aqui para cima e vou colocar a marcação da bancada. Notem que vai aparecer uma sequência com um monte de detalhes aí que eu, por enquanto, estou ignorando. E não preciso desses detalhes agora, porque eu estou marcando primeiro a minha bancada. Então, essa bancada, ela tem um filete de granito acontecendo em cima, e o granito normalmente tem de 2 a 2,5 cm de espessura. E eu vou pegar aqui, ó, vou dar um offset aqui para baixo com 2 centímetros, e vou marcar esse granito. Ficou péssimo, né? Ok, está marcado. Nesse alinhamento aqui, eu tenho um trecho onde o corte passou e a gente vai ver essa emendazinha, esse cortezinho aqui do canto, que é o trecho da bancada que foi cortada. Então eu vou puxar uma linha daqui de baixo, ó, daqui de cima, e ele vai dar bem aqui nesse canto a marcação do canto da bancada. Bom, já estamos com a bancada, começam a aparecer outros elementos aí. Os elementos principais que eu vou enxergar aqui vai ser a torneira, vai ser o fogão. Como esse corte passou bem por dentro do armário, vai mostrar o que está acontecendo aqui por dentro. Se essa bancada terminasse aqui e eu tivesse com o corte passando pela frente, eu não ia enxergar nada. Mas no caso aqui passou por dentro da bancada. Então eu vou visualizar o que está acontecendo com essa cuba lá dentro e com a torneira também. Então, ó. A torneira tá fácil, porque é só puxar ela como se estivesse saindo para cá, ó, tchum, e ela tá caindo na direção da bancada. A bancada, eu tô vendo o quadradinho dela, eu posso puxar uma linha lá de cima, ó, tchum, e vem para cá. A outra daqui também, ó, tchum, e vem para cá. Aí vocês vão pesquisar a profundidade de uma cuba ou da cuba que você está projetando. Mas eu já vou deixar chutado aqui para vocês, em torno de 15, 20 centímetros, 25, depende do projeto. Vou chutar para essa daqui uma de 25, bem profunda. Então eu pego essa linha da bancada, dou um offset para baixo, ó, com 25, depois uso o trim para cortar as sobras. Notem que aqui eu já tenho o grosso. Agora eu vou para o fogão. Esse fogão, eu tenho várias possibilidades. Se ele for um fogão somente do tipo cooktop, vocês lembram o que é cooktop? Não sei nem escrever isso. Só aquela bancada, aquele fogão de bancada. É o que fica em cima. Tá? Cooktop é C-O-O-K-T-O-P. Cooktop. A gente pode representar só uma chapinha aqui em cima, ó, puxar o alinhamento lá, tchum, puxa o outro de lá, ó, tchum, e aí faz uma espessurinha aqui de 2 centímetros, que é a marcação da cuba. Se você quiser ser bem perfeccionista, você pode ainda puxar o alinhamento desses quadradinhos aqui, ó, lá de cima, tchum, tchum, 4 vezes, e vai ter um alinhamento aqui para colocar a boquinha da cuba. Depois bota uma alturinha de 2 centímetros de novo, ó, e aí você vai fazer aqui a representação de cada boquinha.
Pode até colocar os ferrinhos aqui se você for hiper detalhista. Ok? Mas aí só veria duas, né? Só veria duas, porque as outras duas ficam atrás, não dá para você enxergar. Se isso não é um fogão de bancada, você já vai ter que fazer um outro tipo de detalhe. Tem essa chapinha, mas esse granito que está aqui nessa área, ele não tem. E além dele não ter, você tem que deixar uma folga nas laterais de aproximadamente 5 centímetros. O que você faz? Puxa uma linha daqui da boca para baixo, com qualquer tamanho. Pode encostar no chão, pode não encostar, tanto faz. Puxa uma linha daqui também, dá o offset de 5 para um lado, 5 para o outro, e aí você vai, 5 centímetros, e aí você vai deixar a folga de trabalho para encaixar o fogão. Então daqui para cá 5, ó, pá, daqui para cá, bom. E aí, ó, eu vou desenhar esse fogão conforme as especificações. Aí aqui as medidas vai variar de fogão para fogão, tá? Tchum, tchum. Posso botar um pezinho dele aqui desencostado, ó. A tampinha dele aqui, do forno, se for daquele completo com forno e tudo. E aqui sobrou, ó, uma bancada do lado de cá de granito, desencostada do fogão. E uma bancadinha do lado de cá também, desencostada do fogão. Bom, agora que sobrou, eu tenho que fazer alguma coisa aqui embaixo. E normalmente, o que é que vai para ir para baixo, gente? Armário, né? Nessa região aqui de baixo. Aqui embaixo, normalmente o armário, ou ele pode ser suspenso e não tocar no chão, ou ele pode ser um pedacinho de alvenaria, uma base, né? O que a gente chama de base. Eu tenho tido boas experiências com a base, não tenho gostado muito do resultado que uma bancada flutuante tem. Por quê? Ela é pesada, ela cede dependendo do peso que você coloca, e essa parte funda aqui costuma acumular objetos, sujeira, perder. Esse é um atalho que o rato e a barata vai pegar para fugir de você no momento de desespero. Então eu não gosto muito dessa solução não. Mas ela é uma solução que esteticamente ela dá um resultado muito mais interessante. E alguns profissionais trabalham com luz aqui de baixo. Eu não gosto muito dessa solução, mas é uma possibilidade. Então, ó, se esse armário normalmente aqui vai ter em torno de 60, por quê? Essa bancada é comum que ela tenha 60 de largura. Por que que é comum? Porque as pias vão ter em torno de 30 para 40, e aí sobra uma folga na frente. Aqui na frente não pode ter menos do que 5 centímetros. 5 é mínimo, porque se tiver menos que 5, esse granito um dia pode rachar. Aqui atrás é interessante que tenha de 10 a 15, porque dependendo do modelo da torneira, pode ser que não caiba a torneira aqui atrás, tá? Estou dizendo porque quando vocês pegarem um bloquinho para colocar aqui, vocês têm que deslocar para frente e para trás e descobrir a posição melhor para acomodar o seu bloco. E essas são as medidas mínimas aí, tá? Bom, se aqui já tem 60, essa base não é comum que a gente faça ela alinhada. Então eu posso fazer assim, ó. Eu puxo uma linha daqui desse 60 que tá, mas dou um offset de 15 a 20 centímetros para dentro, para marcar aqui. E a faixa também de 15 a 20 do chão, para marcar a minha base. Aqui já está marcada a minha base, ó. Trabalhar com granito escuro aqui nessa área é muito interessante, porque a pessoa que olha a bancada e vê aquela coisa preta embaixo, ela tem a sensação de que o armário está flutuando. Então é muito corriqueira o uso de revestimentos pretos ou de granito preto nessa região. Bom, então vocês veem que aqui, ó, ficou um pedacinho em balanço. Isso é comum, isso é um acabamento hiper comum em projetos de armários. Agora, sobrou esse pedacinho aqui da lateral, né? Eu posso simplesmente fazer uma frentezinha aqui, ó, de armário comum. Do lado de cá também, ó, sobrou um pedacinho. Eu simplesmente pego, faço a mesma bancada que eu fiz aqui, ó, com aquele recuo. Posso botar material preto. E aqui, ó, puxo uma linha. Aí, aqui, ó, puxo essa linha daqui para cima e essa de cá para fazer o balanço. Essas duas portas aqui apareceram com a frontal para cá. Portanto, eu tenho que explicar como é que a pessoa abre essas portas. Uma porta pode ser aberta por uma cava, ela pode ser aberta por um sistema automático, se eu não me engano, algumas lojas chamam de fechtoque, eu chamo de toque mágico, ou ela pode ser feita por um puxador. O sistema tradicional, que foi mais usual até
3, 4 anos atrás, era ter um puxador. Hoje em dia, os designers estão evitando usar puxador, por quê? Puxador, ele é caro, tá? E ele polui visualmente. O mais comum de todos, para quem está buscando um design arrojado, moderno e limpo, é trabalhar com essas portas com a canaleta de alumínio, que é simplesmente uma fendazinha que tem aqui em cima, ó, que você enfia a mão aqui dentro e puxa. Agora, você pode produzir a sua cava. O Raul, gosta de fazer isso, ó. Eu faço uma cavinha assim na lateral ou em cima, e ela tem uma profundidade. Oi? Tem uma pergunta? Eu gostaria de saber onde é que você sugeriria colocar o gás, o chão de gás nesse desenho seu. Olha, a verdade é que normalmente na cozinha não é o melhor local para se trabalhar com gás. Porque o gás ele precisa ficar num local onde seja aberto, tá? De preferência que não tenha teto, para que o ar não fique acumulado e não ocorram explosões, né? Então, normalmente a gente pega o gás e coloca na área de serviço ou numa parede externa à residência. E a gente faz uma casinha de proteção e normalmente, se for um bom profissional, cuida até da estética dessa casinha. Pode colocar, normalmente a tampa, a porta dessa casinha, é bom que ela também não seja vedada. É bom que ela seja de metal furado ou de uma gradinha, para que o ar possa circular, sempre com o intuito de segurança, para não ocorrer explosão. E se não tivesse opção, então, em apartamento, não tem essa opção, e se tiver que colocar em mesa, dá para colocar dentro do armário com uma circulação, tudo para fazer um armário, projetar com a circulação, assim como é instalado o forno elétrico? Com certeza. Você toma só 2 cuidados. Se você está num apartamento ou numa casa onde não foi previsto isso, você é obrigado a colocar em algum local da cozinha. Primeira coisa que você vai tomar o cuidado é tentar colocar esse gás, o mais próximo possível de uma janela, para que ele possa escoar no momento em que ele estiver vazando. Segundo, você vai deixar longe de uma área que tenha contato com o fogo, né? Então, quanto mais longe ele estiver do fogão, melhor para a questão da segurança. Ou de outras faíscas, ou de outro local que possa correr risco de explosão. Feito isso, é bom que você faça um armário, e esse armário vai ter que ter a mesma característica do que fica lá fora. É bom que ele seja vazado, para que ele não se acumule. Porque você aumenta o tamanho da caixa de explosão se você fecha ele ali, né? E fica mais difícil da gente saber que está vazando, porque as pessoas vão demorar a sentir o cheiro. Ok? Então, é esse cuidado. Agora, lembra também do seguinte, uma casa grande, o botijão, ele pode ser do pequeno, pode ser do grande, né? E as pessoas costumam, numa casa grande, ter daquele comprido. Então não pense num armário pequenininho, baixinho para uma casa grande. Pense num armário alto, onde você pode colocar o botijão e normalmente faça em cima dele algum uso também, para não ficar aquele vazio depois que acaba o espaço, tá? Então eu, por exemplo, aqui, como eu não tenho outra solução, eu trabalharia de repente nesse canto, porque está perto da janela e está relativamente longe do fogão. Eu faria um armário alto, porque essa é uma cozinha grande, certo? Para uma família grande. Então eu não vou trabalhar com o botijãozinho aqui de baixo, vou trabalhar com um alto. Mas se lembre que tem outras coisas a serem distribuídas. Então essa dica que eu estou dando de repente não dá, porque no seu planejamento a sua cliente pediu uma máquina de lavar louças, ela pediu um filtro. Então você tem que equalizar tudo isso aqui. Ok? Bom, por enquanto seria aqui se a gente estivesse pensando só no botijão, mas tem várias outras coisas. Ó, eu já botei aqui o grosso dos elementos. Agora eu vou me preocupar com detalhes e principalmente com revestimentos e acabamentos que eu vou trabalhar na minha parede. Que é agora que o profissional começa a trabalhar com a arte, com a composição e com cuidado de manutenção também dentro da cozinha. Vamos lá. Aqui eu já posso começar a prever que, por exemplo, é estritamente necessário que eu tenha revestimento pelo menos a meia altura dessa bancada para cá, concordam? Porque nessa área eu tenho
fogo, eu tenho água, eu tenho movimento, eu tenho comida, eu tenho muita coisa acontecendo aqui, então é bom proteger. Mas eu não sou obrigado a botar a cerâmica até em cima, tá? Dependendo do fluxo de comida, de outras atividades aqui, eu posso escolher, e também do tipo de família que você tem, eu posso escolher botar esse revestimento até em cima ou não, ok? Então, eu vou optar aqui por trabalhar com revestimento só a meia altura, porque nas minhas entrevistas com a família eu descobri que eu não preciso de mais do que isso, ok? Vou trabalhar com esse acabamento somente até aqui, ó, no limite da bancadinha. Aí eu sugiro também, bom, vou dar uma sugestão minha. Como essa área foi baixa, eu particularmente aqui faria uso de uma pastilhinha nessa região aqui toda, ó. Inclusive vazando por trás do fogão, por que não? Poderia botar até uma outra cor, né? Vamos botar uma cor estimulante, vamos colocar isso aqui com pastilhinha vermelha. Tem a ver vermelho com cozinha? Tudo a ver, né? Só tenham cuidado porque vermelho é a pastilha mais cara que existe, tá? Não tem problema não, né? Botei a pastilhinha só nessa região. Daqui pra cá, sugestão minha, não precisa. Mas eu posso aproveitar que eu trabalhei com um tom quente, posso começar a explorar aquelas cores que vocês viram, né? De repente eu posso botar uma barra de granito aqui, ó, nesse limite. E daqui pra cá eu vou pintar de uma corzinha mais suave, sei lá, se eu boto uma cor quente, um bege, um laranja mais claro, para fazer tom sobre esse tom aqui da pastilha. Agora vamos supor que a minha família seja exigente. Eu já botei um colorido aqui, a pastilha é cara, mas o meu cliente quer daqui para cima que seja revestido também. Pode ficar muito pesado, vermelho, pode ficar muito caro, né? Eu posso muito bem complementar essa área daqui para cima com cerâmica branca. Agora eu vou escolher. Eu quero, aí digamos que o meu cliente, uma medida que é muito comum para cerâmica, para revestimento de cozinha. 30 por 60, é a média de mercado, tá? 30 por 60 é uma que nem é tão caro, nem é a mais barata, não é a mais perfeita de todas, mas ela está na média como um resultado assim bom e com um preço bom, ok? Então, vou escolher colocar ela assim na horizontal. Se eu colocar na horizontal, eu vou ter a seguinte consequência. As minhas emendas vão aparecer com mais, as quebras podem ser maiores. Aqui no caso, por um acaso coincidiu de eu não ter emendas, mas eu corro o risco de ter elas muito mais visíveis. Agora, se eu colocar ela na vertical, além de eu mudar a sensação de percepção do espaço, eu posso ganhar uma sensação de altura. Ó. Percebam que quando eu coloco na vertical, se aparecer uma quebra, os pedacinhos que sobram dessa quebra dá para reaproveitar em outro local porque é um pedaço muito pequeno. Então, normalmente, colocar na vertical para ambientes grandes é mais econômico do que botar na horizontal. Horizontal dá uma sensação de amplidão, de amplidão horizontal, aumenta a largura, já na vertical aumenta a sensação de altura do espaço. Então aqui ó, eu consegui atribuir cor, consegui aumentar a área de revestimento, tá? E que no caso aqui eu estou supondo que já foi uma família que tinha um grau de intensidade muito alto de uso na cozinha, tá? Mas eu esqueci de uma outra coisa. O que que normalmente o cliente que tem uma cozinha desse tamanho quer em cima do fogão? Uma coifa, né? Então, vamos meter uma coifa aqui, mas vamos pensar o seguinte. Vou colocar a coifa aqui, mais ou menos 1,5 metro aproximadamente, né? Tá ela aqui. Vou botar a tubulaçãozinha dela, ó, indo pra cá. A minha coifa é mais ou menos isso. Gente, esse vapor, essa gordura que sai daqui, vai bater nessa pastilha, vai bater nesse rejunte. Essa cerâmica é branca. Será que a gente não podia trabalhar com uma proteção especial para essa área? É um cuidado que o designer pode ter.
Eu posso pegar daqui para cima, ou eu posso pegar essa faixa inteira, inclusive por trás do fogão, e fazer um efeito hiper interessante de rasgar essa região com um granito preto. O que vocês acham? Aproveitar que eu já tenho o alinhamento do armário, que está 5 centímetros para fora, até porque o vapor não sobe retinho, né? O vapor dá uma certa espalhada. E eu vou passar uma faixa de granito bem larga aqui, ó. E toda essa área aqui do fundo da minha coifa vai ser de granito preto. Gente, vocês estão percebendo que na hora que a gente está desenvolvendo essa vista, nós estamos complementando o raciocínio técnico da cozinha. Aquela planta baixa que os leigos pensam que é o projeto, ela não é nem metade das soluções que nós acabamos de identificar aqui. A vista, ela é o segundo... A vista é o segundo momento de pensar no projeto. Então a gente não pode esquecer de fazer um detalhamento bem elaborado a partir dessa vista. E pensar nesses pequenos detalhes aí, que só através de uma vista a gente consegue obter. Bom, conseguimos fazer a vista dessa parede. Alguém tem alguma dúvida? Não. Só acho que para a gente fazer, acho que quanto menos informações pudermos colocar, acho que vai ficar melhor para a gente. Lógico, é porque eu preciso fazer vocês enxergarem que uma vista ela não para numa linhazinha de um lado e do outro que diz que a cerâmica aqui é outra. Vocês vão começar o projeto de vocês fazendo o básico. Aí vai parar, vai pensar e vai vendo que tem outras coisas que podem ir entrando aí. E isso vai ser alvo de pesquisa. Vocês vão pesquisar. Por isso que eu já mandei de antemão que vocês fizessem uma pesquisa procurando por vistas. Porque essas vistas vão dar base técnica, vão dar repertório visual para vocês chegarem em algo elaborado como isso aqui. E eu vou te dizer, isso aqui não está um ambiente extremamente elaborado não, tá? Tem muita coisa que eu não coloquei. Eu poderia ter posto prateleira. Eu poderia ter pensado, por exemplo, aqui, ó, que tem em cima da bancada uma luminária pendente, iluminando aqui essa bancada. Ok? Então, tudo isso é coisa que vocês vão poder pensar ao longo da desenvoltura do projeto. Não se preocupem que eu vou acompanhar vocês passo a passo nessas etapas de construção, vão ter as dificuldades, aí vai pensar como fazer. Nós vamos parar um pouco com essa história dessas aulas aqui e eu vou fazer o acompanhamento com cada um de vocês. Até porque no AutoCAD, como está abrindo, aí eu tentei fazer aqui um pouquinho fácil. Mas é complicado, né? Não é assim tão fácil da primeira não. A gente vai ter algumas aulas aí até vocês chegarem nesse nível, tá? E não é à toa que, ó, essa etapa aqui, para essa disciplina, é a última. Quando tá tudo pronto é que vocês vão poder chegar nisso daqui. Eu estou adiantando que eu quero que vocês vão se preparando para o que vai acontecer na finalização do projeto. E também porque a gente está sem poder ter as aulas, né, de CAD, então vamos aproveitar esse momento para desenvolver projeto. Então vamos lá. Agora aqui eu vou começar um ambiente fazendo a vista deste quarto. Mesmo esqueminha, puxo a linha da parede, ou de um lado e do outro, lanço espessurinha, né? Vou lançar uma laje aqui em cima. Óbvio que eu dei um offset com a altura desejada e vou começar a ver por onde vão passar os elementos aqui e os cortes. Bom, aqui eu vou simplificar um pouco mais a coisa. Não estou tão preocupado que apareça tantos elementos, tá? Então vou botar o meu corte passando por aqui, ó. Nesse caso eu vou representar aqui pelo meio, que eu acho que vai ficar mais interessante. Chamei de vista A. Então eu vou vir aqui, ó, e vou escrever vista B. A outra já foi A, né? B. Gente, é comum que a gente escreva aqui embaixo a escala que a gente está representando, tá? E só para que vocês tenham esse
já isso em mente, normalmente design só detalha a vista na escala 1:25. Então normalmente está escrito assim, ó, vista A, vista B, 1:25. Na verdade não é que só detalha na 1:25. Não é comum fazer na 1:50 como os arquitetos fazem, tá? A gente detalha na 1:20, 1:25, 1:30, escalas próximas da 1:25. 1:50 não é bom para trabalho de design. Hã? Está perguntando se isso é uma televisão ou é um computador. É uma televisão. Aqui é computador. Obrigada. Vou sentar aqui um pouquinho para facilitar para mim. Então, ó, como eu escolhi fazer a vista daqui para lá, essa parte aqui dessa televisão, por exemplo, não aparece. Como ela já está mais ou menos aqui, ó, eu não vou pegar o trecho que está a porta, também não vou passar por dentro da janela. Mas, se eu já tiver com a previsão de que existe uma cortina ou uma persiana aqui, é interessante que nessa vista apareça esse desenho da cortina ou da persiana. Até porque a gente já pode começar a pensar, nessa vista, acrescentar os detalhes de gesso que você imaginou. Aqui, por exemplo, para comportar essa persiana, uma ótima solução lá no projeto do Forro seria fazer um cortineiro, né? Então, ó, vamos lá. Porta não vai aparecer aqui, porque a minha vista passou na frente da porta. Janela também não vai. Então, eu já posso... faria essa porta daqui, ó, que dá acesso para o closet, que a gente nem está interessado nele aqui no momento. Mas eu vou puxar uma linha bem aqui, ó. Tem o alinhamento da porta. Uma linha daqui também, tem o alinhamento da porta. Daqui para cima, eu vou trabalhar com a altura da porta, que no meu caso seria 2,10 na maioria das situações. Nesse caso aí, também é 2,10. Gente, olha, tem profissional que para elaborar a vista, faz essa linha bem grossa, ou ele faz um offset aqui e pinta essa base, rachura ela, deixa bem rachurada, para dar um efeito de ênfase ao piso. Fica interessante a vista quando você faz isso. Basta fazer uma outra linha paralela, fechar de um lado do outro e rachurar aí dentro. Fica muito bom o efeito, tá? Bom, aqui eu vou lançar logo o meu forro. Aproximadamente uns 20 centímetros, vou dar um offset aqui. Como normalmente ele tem uma espessurinha próxima de 2. Vou dar um offset de 2 para cima. Caçamba. Então foi. Mas eu havia sugerido aqui, ó, que tivesse um cortineiro no canto, certo? Então já posso chegar aqui e fazer isso, gente, ó. Quebrar ele aqui no canto e fazer isso, ó. Para quem está lá fora entender que aqui vai sair uma cortininha daqui de dentro. Ok? Bom. Então vamos começar a levantar aqui os meus elementos. Vou começar ao contrário do que eu fiz na outra vista. Vou começar da direita para a esquerda, porque tanto faz, não altera nada. Ah tá, eu já tinha feito essa portinha aqui, vou botar o alisarzinho dela. O padrão comercial de alisar é 5 centímetros, tá? Mas se o seu projeto comportar, você pode trabalhar com espessuras maiores que isso. Pode colocar... Bom, o projeto é seu. Se você inventar com 10, o marceneiro vai fazer um alisar de 10 para você. Só lembrando que tudo que você trabalha acima do padrão comercial é um gasto a mais que você acrescenta para o cliente. Outra coisa, eu não joguei rodapé aqui na cozinha, né? Poderia ter tido no meu planejamento. Aqui no quarto, ó, vou jogar um rodapézão de madeira. Dou um offset aqui de 15, outro aqui de 15. Isso é rodapézão? Não é. Vou fazer mais um pedacinho de rodapé, ó. Vou afastar 5 centímetros e botar mais outro de 5 aqui. Esse é um detalhe bastante interessante para um rodapé, ó. Esse aqui fica chique para Dedé, ó. Então, ó, digamos que ele seja um rodapé de uma cor diferente da cor que vai estar na parede. Bom, nem vou botar a cor agora. Digamos que a parede seja dessa cor que está aqui no meio. Tá?
bancada. E o rodapé tem um pedaço de 15 aqui embaixo, um de 5 aqui em cima, afastado 5. Esse 5 que afastou é pintado da mesma cor que vai acontecer aqui, ó, ao longo dessa parede. Bom. Uma dúvida, o André não entendeu esse rodapé não. Por que ele tem essa divisão aí? Isso primeiro porque foi da cabeça do cara que criou, né? No caso eu. Então vou botar aqui a paredinha, vou ampliar o detalhe do rodapé, ó. Eu quis que o rodapé tivesse 2 níveis. Foi um detalhe estético imaginado por mim para aumentar as informações, que eu achei que ia ficar muito simples, ok? Isso é uma maneira arrojada de não fazer o trivial de ser só um rodapé quadrado e pronto. Então, beleza. Agora eu vou começar a colocar os elementos que vão aparecer aí. Já botei minha cortininha com o meu forro, chutei um rodapé aqui, né? Um offset de 15, outro de 5, outro de 5. Depois pintei aqui com hatch colorido, para mostrar a minha paredinha. Agora eu vou começar a colocar os elementos. Aqui da direita para a esquerda, depois da cortina, aparece essa bancada. E aí vocês vão ver que essa bancada minha, ela tá um detalhe. Vou até aprimorar ela um pouquinho mais, tá? Ó. Vou soltar ela aqui do canto também. Vou soltar ela aqui do canto também. E o que é isso? Uma bancada alienígena que não segura em canto nenhum? Não. Eu vou colocar um tubo de ferro aqui, ó. Outro tubo de ferro aqui. Passando por baixo para apoiar essa bancada. Então vou vir aqui na minha vista frontal e vou explicar para o marceneiro ou para o meu cliente como que eu quero isso. Essa bancada para trabalho, o topo dela vai estar aproximadamente 80 centímetros de altura, tá? Então, eu vou vir aqui, vou dar um offset de 80 e vou lançar o topo da bancada. Agora eu vou puxar as linhas lá de cima para demarcar a minha bancada. Ó. Vou puxar uma linha aqui assim, ó, tchan, puxar outra linha aqui, ó, tchan, marquei. Então a bancada está daqui para cá, eu vou cortar com trim as outras linhas, já tinha dado um offset de 80 para cá. Agora eu vou botar uma saia, que é a altura dessa bancada, quanto que eu quero de saia nela. Aí vocês que vão escolher, gente. Uma sugestão minha que fica boa para quarto, mais que isso começa a ficar pesado. Vou sugerir 8 centímetros, e fica bem elegante para representar. Não é o mais econômico, tá? Se você quer uma coisa mais econômica, vai lançar uma espessura de uns 4. Chutei 8 aqui, tá? Peguei essa linha, dei um offset aqui de 8, fiz minha bancadinha. Mas eu não falei que tinha 2 tubos aqui de metal para apoiar? Então eu vou vir aqui, ó, vou pegar um círculo, vou desenhar um círculo aqui desse lado, outro aqui desse outro, ó. São as 2 barras de metal que estão fixadas numa parede e na outra, que estão apoiando esta bancada que está aqui no meu projeto. Ok? Aí, bom, eu poderia já nessa etapa, a gente já desenhar aqui. Sim. Na casa da minha mãe eu tenho uma bancada igual a essa de ferro, que realmente é bem duro. É bem duro? Interessante. Né? Eu acho que ele quer dizer a qualidade do material para sustentar isso daí. Tem que ser uma barra de metal, normalmente é metalon que a gente usa para isso, ou inox. Ou inox, porque senão vai ceder. Dependendo desse comprimento total e da bitola, você tem que, se não for muito largo a bitola, esse metal ele pode ceder, pode fletir, tá? Então você tem que equilibrar isso aqui de acordo com o comprimento. Isso aí ocupa embaixo da bancada todinha ou é só nas laterais? Tem 2 detalhes possíveis. Eu já fiz um e simplesmente aqui por dentro o cara travou um outro metal aqui dentro, ó, e esse metal vinha só para esse, e aí do outro lado fazia a mesma coisa. Aí esse metal era travado na estrutura da bancada. Ou você pode, só que nesse caso eu fazia assim, ó, esse tubo ele ficava aqui dentro, ó, ele não ficava por baixo. Ou pode fazer do outro jeito que eu falei, que a barra de inox passava por baixo de toda a bancada. Isso é opcional. Ok? Bom. Mas eu estava fazendo aqui por baixo. O ruim dessa opção aqui, ó, é que você tem que considerar
que esse tubo vai ocupar uma altura que não vai ficar tão funcional para as pernas da pessoa, né? Então depende muito do que você quer fazer aqui abaixo. Se você quer botar uma gaveta, que nesse caso aqui eu imaginei que a gaveta pudesse ser embutida na própria espessura aqui, uma gaveta fininha, ou que nem tivesse a gaveta. Aí, vamos lá, continuar colocando o que aparece de elemento. Da direita para a esquerda eu vou ter aqui um criadozinho mudo, e aí eu vou puxar, ó, uma linha aqui, ó, no alinhamento de onde está esse criado mudo, eu vou colocar um aqui e outro aqui. Na altura, gente, aí você pode viajar. Ele pode ser tocando no chão. É muito comum que os criados mudos sejam de rodinha. Então eu vou vir aqui, ó, dou um offset com a altura que eu acredito que seja, vou chutar aqui uns 50. Botei a parte de cima. Aí, a partir do chão, vou dar um offset de 5. Para quê? Para soltar um pouquinho do chão. E aí eu boto uma bolinha aqui e outra bolinha aqui, que são os rodízios para esse carrinho que vai ficar na lateral, porque ele se torna prático. Mas veja, aqui dentro eu posso criar o detalhe que der na minha telha, posso inventar tudo no mundo. Então, ó, eu vou criar aqui no caso uma solução onde eu queira vazio aqui embaixo e vou botar uma gavetinha aqui dentro, ó. E vou aprimorar esse detalhe. Além dessa possibilidade aqui, vou colocar uma outra prateleira aqui em cima, ó, para colocar objetos. Então tem a possibilidade de guardar objetos de utilidade aqui, outros aqui, alguns para não ficar bagunçado na gaveta, e posso colocar, por exemplo, um sapato aqui embaixo. Sei lá qual é o hábito do meu cliente, mas eu estou chutando que ele gosta do sapato a ele. Ok? Então, eu errei um pouquinho aqui, né? Na hora que eu puxei a proporção, vai ficar apertado, mas não tem problema. Puxo uma linha aqui para a cama, puxo uma linha aqui para outra, do outro lado da cama, e vou dar um chute aqui na altura. Na verdade, o que você deve fazer é uma pesquisa sobre qual é a altura do fabricante que você tem de cama. Vou chutar aqui que a minha cama esteja com 60 de altura, tá? Pego essa linha do piso, dou um offset para cima com 60. Então, o problema é que... Ah, não, porque meu criador não tinha 50, tudo bem, 60 vai dar 15 menos. Okay? No início, gente, ela é um quadradão. A gente sabe que a cama afasta um pouquinho do chão também, uns 15, né? Dou um offset aqui para cima, vai dar uns 15. E ela fica esse quadradão, certo? Como você já tem a medida aproximada dela, você pode dividir no meio, porque você sabe que normalmente as camas modernas são um cama box, né? Vai virar 2 módulos, o de cima e o de baixo. Eu já ensinei fillet para vocês, arredondar as quinas dos objetos. Para você eu sei que sim, você estava na outra turma. Então, mais à frente vamos aprender fillet, vocês vão usar. Aí eu vou ter a gravação da aula de fillet também. Vocês vão dar um arredondamento nessa quina, pode ser em torno de 5 centímetros, tá? E aí você vai demarcar o seu cama box. Só que de verdade, eu não faria os colchões do cama box aparecendo. Porque você simplesmente deixa a marcação aqui, ó, da divisão, e vem aqui com o polyline, dando um monte de cliquezinhos e vai fazendo, ó, isso aqui, ó, para ficar o lençol aparecendo. E aí, se você já tiver os bloquinhos de almofada, aí, ó, esse interior aqui, você pode até deixar ele perdido por debaixo do lençol, porque na hora que você rachurar o lençol, ele esconde esse colchão, mas ele fica aí como medida para você não se perder futuramente. Aqui embaixo, você pode até ter feito os pezinhos, ó, 2 quadradinhos de 15 por 15, antes de ter feito o lençol. Ou não precisa fazer isso tudo. Depende muito do grau de aprimoramento que você quer oferecer no desenho. Se você quiser apagar esse cama box de dentro, depois de feito o lençol, você apaga. E se você já tem um bloquinho de almofada, você vem com ele aqui e joga o seu bloquinho de almofada aqui, ó. Se você quiser fazer o lençol caindo até o chão, você esconde o pé e nem precisa de pé no seu desenho. Fica uma coisa assim inteira, ó.
E aqui dentro vai ser da cor que você pintar esse lençol. Bem melhor. Ok? Mas aqui, ó, você está ali na frente ali, ó. Aí você tem a vista do pé da cama ou lá da cabeceira. Na parede da cabeceira. Olha, eu até fiz uma coisa errada aqui, É gente, isso ó. que eu tô vendo voando. Meu criado mudo tá flutuando, olha que errado. É isso que Deixa eu primeiro corrigir. É por isso que tava tão alto meu criado mudo. É isso que eu ia perguntar. Aqui. Perdão. Esquisito, né? Agora melhorou. Por isso que eu tava fazendo a bancadinha auxiliar e eu, caramba, a bancada tá tão esquisita. Tá. Volta de novo sua pergunta, João, o que você estava falando? Então, você está aqui para ter essa vista frontal, né? Certo. Aí aqui você tem o pé na cama, aí dá para você ver o pé e a cabeceira ou só o pé? Tá, porque na hora que você olha aqui de frente, você olha pra cá, você tá vendo o pé, a cabeceira tá em cima. Vamos dizer que seja uma cama normal, aqui tem aquela parte que tem o pé, aí segue a cama e não tem cabeceira. Cabeceira que você chama é o espelho atrás da cama? Exatamente. Tá, dá pra ver na vista frontal sim. Sim, sim. Não é muito comum que na própria cama tenha cabeceira. Isso acabou, né? Nós não estamos mais vivendo a época em que as camas tinham cabeceiras. Não, mas mesmo que você tenha o box, ela tem a cabeceira vendida para compor o box. Tudo bem, você pode comprar e colocar. Mas é uma coisa que os designers não têm usado mais. Não tem sido muito utilizado. Muito embora a gente faz na decoração a tal da cabeceira através de um artifício no fundo. Só que a gente costuma chamar de espelho da cama. Aí a gente faz o nosso espelho aqui com outro material. Agora, por exemplo, eu ia sugerir isso na sequência. Ok? Mas você poderia agora, se sua ideia era com cabeceira, na sequência daqui, ó, daquele quadradinho que estava aqui, antes que você apagasse, você puxava uma linha aqui, com alguns centímetros, puxava outra linha aqui, e depois você ia fechar e ia colorir com madeira, com acabamento que fosse. Mas isso aqui, ó, caiu em desuso há muito tempo na nossa área. O que não te impede de criar desse jeito, tá? Mas não é uma coisa considerada atual, contemporânea. Aí eu vou sugerir agora fazer um acabamento. Opa, deixa eu fazer o criado mudo aqui do outro lado, né? Meu espaço está hiper apertado para fazer isso. Ia fazer do mesmo procedimento que eu fiz do outro lado, respeitando a proporção que eu já perdi, infelizmente. Falei da... Opa, isso aqui é mais baixo um pouquinho, né? Eu estava com a escala exagerada, porque eu tinha colocado o criado mudo lá para cima flutuando. E vou colocar aqui as almofadinhas, que isso aqui é muito comum, já ter essas almofadas num bloco pronto. O mesmo bloco que você usa em planta baixa, você pode tirar das almofadas e colocar ela aqui na vista, que vai servir do mesmo jeito. Agora, digamos que seja a minha intenção fazer um painel de madeira até o teto. Ok? Então, o que eu faço? Eu posso calcular daqui para cá quanto que eu quero. Ó. Vou dar um offset aqui, por exemplo, de aproximadamente 1,20 m. Estou chutando, não sei quanto é que tem lá no espaço. E aí essa linha vai aparecer aqui. Aí, ó, daqui para cá eu dou um offset também aproximadamente com essa distância, vai cair aqui. Pronto, marquei atrás da minha cama um painel de madeira. Se você quer realmente que pareça um ladrilho, que é muito comum, aquelas linhas horizontais de madeira, você vai começar a pegar essa linha aqui e vai dar offset de a cada 15 aproximadamente. Depende da padronagem que você escolheu, né? 10, 15, 20, não sei. Acabei de compor um espelho de cama, que isso é muito comum, tá? Eu não uso mais aquelas secom, que é só... Não é comum, porque aquilo é um trambolho que ocupa espaço, pesa na cama, é incômodo para algumas pessoas e não te dá a possibilidade de você mexer na cama. O cama box ele é muito livre, ele dá para o designer criar qualquer coisa no fundo dessa cama. Se você já vir com aquilo e ainda quiser trabalhar atrás, você vai ter um acúmulo de informações muito grande. Então, a gente não tem mais... Mas tem uns dois mangueiros hoje, não, que eu acho que Tem. o que não é legal é você ficar sem nada e encostar direto na parede, porque eu acho que não estraga a parede. Entendeu? Eu acho que... Olha, é comum trabalhar com acabamento atrás da cama sempre. Agora, sempre existiram acabamentos de cabeceira bonitos e feios. Só que o que eu estou dizendo é que não está sendo comum hoje em dia aos profissionais comprar camas que já tenham cabeceira. Caiu em desuso isso, mas tem profissionais que usam. Cada pessoa tem sua maneira de trabalhar, né?
Bom, e posso sugerir mais alguma coisa aqui? Aproveitando que eu estou com esse espaço vazio, vou trabalhar com os nichos aqui volumétricos. De repente alguma coisa que nem apareceu aqui no meu desenho, ó, mas vou colocar aqui nessa posição um nicho para colocar objetos aqui em cima. Tá vendo? Eu vou colocar de um lado e do outro. Não, desse lado nem dá, o painel está ocupando. Só desse lado que dá. Então vou colocar aqui, por exemplo, para colocar brinquedos. Então vou botar um nicho de madeira. Estão entendendo o que é isso aqui? Eu adoro isso. Tem uma certa profundidade. Digamos que tenha em torno de 20 centímetros. E aí você pode botar uma boneca aqui, ó. Pode colocar um ursinho, ou sei lá. Se você pode usar isso aqui como estante para colocar livros de apoio para essa bancada aqui. Não sei, estou fazendo uma sugestão aqui em aberto. Tirar a bonequinha daqui, botar alguns livros aqui. Ok? Queria um armário, né? Essas bonequinhas você consegue achar bloco de bonequinha, livro, você consegue um conjunto de livrozinhos já com a unidade já pronto para colocar aqui. E do lado de cá, como você agora está percebendo, a única coisa que faltou foi esse armário. Aí também, esse armário, gente, é um detalhe seu. Você que vai detalhar como você quiser. Eu coloquei um pranchão de madeira na frente para esconder o detalhe dele. Mas vamos supor que aqui eu tivesse deixado aberto e não tivesse escondido. Eu tenho mania de não deixar quina de objeto sem acabamento. Eu sempre boto alguma coisa na frente para esconder, que eu acho feio. Mas desde antes que eu deixei aberto. Se eu deixei aberto, ele muito provavelmente nessa região vai aparecer o detalhe. Vou dar uma sugestão aqui, ó. Um armário suspenso. Tá? E de novo, um outro armário aqui em cima, para que você possa colocar brinquedos. Estão vendo que na minha representação eu botei um monte de brinquedo ali em cima? Esses brinquedos podem aparecer aqui de novo, aqui em cima, ó. Aqui de baixo também, ó. Eu posso ter objetos. Vou botar o bonezinho dele aqui. Tem um bonezinho ali, né? E aí, ó, posso reservar uma porção. Aqui eu botei suspense, mas eu poderia deixar a metade aqui com a portinha de abrir, ó, desse jeito. Você saca ela. E aqui embaixo é um local para botar os sapatos dele. Isso é interessante trabalhar com luz, assim, nesses sapatos. Opa, isso é a última novidade. Eu posso pegar aqui, ó, fazer um cortezinho no canto. E aí embutir uma lâmpada fluorescente aqui no cantinho. Se você quiser trabalhar com LED, você nem precisa fazer isso. Você pode botar a própria fitinha bem discreta aqui no canto. Se você quiser fazer um detalhe mais interessante ainda, você pode pegar o fundo do armário e soltar. Aí ele é preso só nas laterais, mas nos meios, nas divisões, ele é desencostado. E você coloca a fita de LED aqui, ó, nesse fundo. Ele ilumina para o canto da parede e volta para dentro do nicho. A gente viu muito isso lá na Casa Cor. Tinha bastante nas visitas que a gente fez. Isso era digamos que isso não era uma solução inusitada. Já era bastante comum, ó. Aqui, por exemplo, ó, tem uma prateleira que ela é presa nas laterais, mas ela não encosta no canto. Aí a gente vem aqui nesse cantinho, ó, e bota a LED e ele ilumina. Bate na parede e volta para dentro do nicho. Fica bem interessante esse detalhe. E aí, gente, algum questionamento? Aproveita porque se tiver, a gente já compartilha com os colegas. E nessa parede aí da cama também pode usar luz ou fica breve? Não. Gente, todo espaço ele é passível de luz. Você pode trabalhar com luz, trazendo por dentro da parede nesse nicho, colocando luz para enfatizar essa madeira vindo do teto aqui, por exemplo. Ó, podem ter dicróicas aqui direcionadas para a parede. Aí só tem que ter o cuidado que direcionar mesmo que ele tenha um direcionador cilíndrico que vá para o painel, porque senão essa dicróica pode ficar na cabeça de quem está deitado. Isso aí é hiper desagradável. Okay? Ou eu poderia fazer esse painel mais largo um pouquinho, soltando 5 centímetros do canto ou 10, para que eu pudesse embutir fluorescente aqui por trás, ó, e sair luz de trás. Hiper interessante porque é luz indireta e eu poderia criar um efeito. Agora, se eu quisesse, isso é muito comum nos quartos que eu faço, criar um efeito de luz bacana ao longo desse quarto, eu posso cortar essa madeira um pouquinho, rebaixar esse gesso aqui, ó,
Só que só o fato de rebaixar ainda não me deu a margem a fazer a luz, né? Eu faço esse gesso aqui um pouquinho maior para um lado, um pouquinho maior para o outro, e aí ó, boto uma lâmpada aqui dentro, outra, e fica uma luz indireta saindo pelas laterais do meu teto. Porém, eu tenho que proteger aqui com pelo menos que esse rebaixo vai ter em torno de 15 centímetros. Para que a mão entre aqui, tem que ter no mínimo 8. Então eu posso chegar aqui e botar uma plaquinha de gesso de 7 centímetros na frente, ó, esconder essa lâmpada. Bom, né? Acabamos de criar um quarto com um pouco mais de viagem nos efeitos visuais. Ele está perguntando se essa lâmpada aí é desse tipo comprida ou é de croica? Não, essa lâmpada que dá aqui, ela está comprida aqui para dentro, ó. Ela é comprida, só que é o seguinte, esse tubão que a gente está vendo aqui na sala, eles são os modelos antigos de fluorescente. As lâmpadas modernas, a T5 e a T8, elas têm um diâmetro muito menor e elas têm uma capacidade luminosa muito maior, uma durabilidade. Elas têm um nível de radiação muito menor, então elas são muito mais interessantes para todos os efeitos para trabalhar nos projetos. Esses tubões, eles são um pouco mais baratos, mas não compensa ter. Ele também está falando que existe uma variedade de cores, né, que você pode utilizar. Tem. Quando você trabalha, por exemplo, numa área de trabalho como a cozinha, a fluorescente branca, ela é melhor porque a cor branca, ela é mais dada a atividades profissionais. Quando você quer aconchegar o quarto, por exemplo, existe uma luz corrigida, que ela é suavemente amarelada, que ela é muito mais adequada para ambientes como o quarto. E existe também uma coloração âmbar, que ela tem um amarelo intenso. Ela chega a ser quase um marrom claro, alguma coisa desse tipo. Suavemente avermelhada. Fala, João. Eu vi que trouxe tem corte de gesso, né? Rebaixamento de gesso. E digamos que não tem, então não há necessidade nenhuma. Se seu ambiente não teve planejamento de gesso, seu corte só aparece a parede, a laje, ponto final. Na verdade, gesso a gente está usando gesso, mas diga-se forro, né? Qualquer forro que seja de gesso, PVC, EPS. Não, mas digamos que esse aqui aí eu não tenho nem essa bicha de nada. Então eu só botei essa bicha aqui. Então tem gesso, seria os 2,70 direto e pronto. Olha, aqui tem um forro. Nesse caso aqui tinha que ter o forro aparecendo no seu desenho. Certo? Se a gente levantar esse teto aqui, tem um forro de madeira com essas liguinhas de alumínio. Oi? Você não vê nas bichas do Olha, correto é ter. Agora, se você não vai mexer em nada que está daí para cima, pode ser que você queira pular essa etapa do detalhamento. Mas se você mexeu em teto, fez algum detalhe, é bom que tenha. Tá? E outra coisa, se o profissional anterior que trabalhou no espaço já deixou algum rebaixamento e algum desenho elaborado, você tem que levantá-lo e desenhá-lo, porque ele pode ter interferência no seu projeto. E aí? Legal. Quem dá mais? Muito bom. Acabou?